Não importa como você chegou neste lugar, não importa a tua circunstância, não importa a causa, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, que através da tua adoração, o Senhor resolve a tua causa. Através da tua adoração, o Senhor responde a tua oração. Ele está neste lugar, o Senhor está neste lugar. Obrigada, Senhor, por nos proporcionar este lugar, a tua presença, Senhor, em nossos corações, na vida de cada um que chegou neste lugar para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Continua, Senhor, tocando em nossos corações, porque estamos preparados, estamos aqui recebendo de Ti, recebendo o que Tu tens para derramar sobre as nossas vidas. Tenta lava cheia, para onde eu irei, Senhor, se só Tu tem palavra de vida eterna? Fala, usa Teu servo nesta noite poderosamente, para que os nossos corações possam ser renovados, para que a nossa fé possa ser aguçada em Ti, Senhor, e que nós venhamos cada dia prosseguir, olhando para o alvo, sabendo que o Senhor está a olhar por cada um de nós. Abençoa o Teu servo nesta noite, cobre ele debaixo da Tua proteção. Usa, Senhor, dentro da labachúria, cheio da Tua unção e cheio do Teu poder, como Tu tens feito todos os dias da sua vida. Faz assim nesta noite, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Sente louvando ao Senhor, bendizendo ao nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia, fique com ela aberta nesta passagem que foi lida, Josué capítulo 1. O Senhor vai falar conosco poderosamente nesta noite. Eu sei que o Senhor vai nos tirar de muitos lugares, se assim dermos espaço para a manifestação do Senhor. Fique com a Bíblia aberta, por gentileza. Livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos expor a palavra do Senhor, que lemos do versículo 1 ao versículo 9. Iremos expor aquilo que a palavra de Deus tem a falar nesta noite. Mas neste momento eu quero que você, juntamente comigo, faça um exercício de imaginação. Imagine por um momento que você é um soldado, em que você está à frente de um batalhão, está na linha de frente de uma batalha, e você está vendo o seu adversário no outro lado. E você está com seu coração acelerado. Tum, 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 tum. A adrenalina vai subindo, porque a batalha está chegando, porque a guerra está se desenhando. A adrenalina corre nas veias. À sua frente tem um batalhão feroz, pronto para guerrear contra você, contra o exército que você está fazendo parte. O inimigo avança, as espadas começam a a tilintir, a fazer barulhos. Os escudos estão começando a se chocar. De repente, em meio ao caos da guerra, nesse momento que as coisas estão se afunilando, você ouve um grito que diz: avançai! Você começa a ficar com a perna tremendo. É a voz do seu comandante dizendo: avançai! É nessa hora, nesse momento, diante dessa voz, dessa voz de comando, é nesse instante crucial que você começa a pensar: chegou a hora. É a hora e é o momento de lutar, é o momento de mostrar coragem, é o momento de mostrar valor, é o momento de provar a sua fé. É diante desse cenário que Josué foi colocado aqui. Esse texto que nós vamos abordar hoje, nos mostra justamente essa passagem que ecoa um chamado à batalha.
Josué está sendo literalmente colocado nesta posição, como este soldado que está indo para a batalha, que está sendo convocado e recebeu uma ordem do seu comandante: avançai. Deus chama Josué para a batalha e lhe incumbe da responsabilidade de liderar o povo inteiro de Israel para ir fazer não somente uma batalha, mas várias batalhas, para que eles pudessem conquistar as promessas de Deus da terra prometida. E este texto, nesta ordem, nesta voz de comando, em outras palavras, Deus está dizendo: chegou a tua hora de lutar, Josué. E agora, o que será de ti? O que fazer? E é por isso que o tema da mensagem é esse: chegou a sua hora também de lutar. Diga para o seu irmão: chegou a hora de você lutar. Chegou a hora de você levantar. Chegou a hora de você ouvir a voz do comando do teu comandante, a voz de comando do teu general que diz: avança, não pare. Chegou a hora de você lutar. E é isso que nós vamos ver aqui. O contexto desta chamada de Josué é justamente um contexto de crise. Era uma crise nacional, era uma crise de uma nação inteira. Imagine que por 40 anos havia um líder forte, um homem cheio do Espírito do Senhor, um homem cuja face reluzia e refletia a glória de Deus, um homem que foi aquele que organizou, foi usado por Deus para estruturar a nação de Israel, estabeleceu a legislação de toda a nação, escreveu todos os mandamentos que até hoje a nação de Israel observa. Imagine que este homem, que tem esta autoridade, que tem esse reconhecimento, que tem do povo a respeito dele toda uma admiração. Este homem morre, este homem que é Moisés, morre e deixa toda uma nação órfã, deixa toda uma nação enlutada, deixa toda uma nação perdida, sem saber o que fazer, para onde ir, sem esperança de um futuro, sem saber. E agora estamos à beira da promessa, porque isso acontece justamente, Deus conduziu toda aquela geração do deserto, colocou na boca do gol. Na hora de fazer o gol, o artilheiro morre, que era Moisés. Na hora de ganhar, de conquistar a vitória, de entrar na promessa, o Senhor tira e recolhe Moisés. E o povo então fica neste lugar de desesperança. Há uma crise instalada na nação. Há uma crise instalada em todo um povo. Essa crise é real. É uma crise, não é uma crise imaginária, fictícia. Não é uma circunstância de uma falta de compreensão das coisas. Não, é uma realidade. Há uma crise real que está se deparando sobre a nação. À beira de conquistar a promessa, a crise vem. E às vezes na nossa jornada, nós estamos em muitos momentos, em circunstâncias e situações semelhantes a estas. Nós estamos perto de alcançar uma bênção, perto de alcançar uma promessa. Quando nós estamos à beira de conquistar aquilo que Deus planejou, alguma coisa acontece. Uma crise se estabelece e nós perdemos a capacidade de olhar para frente. O povo de Israel perdeu a capacidade com esta crise instalada, perdeu a capacidade de confiar em um futuro próspero, em um futuro de leite e mel, em um futuro de fartura, que era a promessa que Deus tinha dado, porque perdeu a sua referência maior. Nós estamos nas nossas lutas, nós muitas vezes diante de um cenário de dificuldades, de tristezas, de enfermidades, de desilusões, de aflições, de traições, de qualquer circunstância que nos deixe perplexo, nós muitas vezes a crise vem e nós paramos, nós ficamos inertes, imóveis, sem seguir, sem dar um passo adiante. Mas na crise, o Senhor mostra que é Ele quem está no controle.
Na crise, o Senhor continua governando e conduzindo a sua nação, o seu povo. O Senhor continua guiando. Deus está no trono, conduzindo os destinos da sua igreja. Deus está no trono, conduzindo os destinos daqueles que entregaram suas vidas a Ele. Confie que o Senhor está conduzindo os destinos da sua vida. E nós vamos ver justamente isso. Na crise, Deus permanece no controle das coisas. Os planos de Deus não estão restritos e limitados a homens, a circunstâncias. Não podem ser paradas. Os planos de Deus não podem ser parados por qualquer circunstância ou situação que aos nossos olhos estão fora do controle. O missionário Everton trouxe aqui o episódio de Lázaro. Aos olhos de Marta e Maria tinha resolvido a circunstância, não tinha solução, mas Deus está no controle, ainda quando aquilo que pareça ser impossível, que é trazer alguém que já está há 4 dias morto, à vida, Ele mostra que Ele é quem governa, é Ele quem controla, Ele está assentado no trono, conduzindo o destino da sua vida. Creia no Senhor. Não pare. Não desanime, prossiga, avance. E neste momento de dificuldade, Deus entende a fraqueza da nação, entende a fraqueza do povo. É natural, nós somos frágeis, somos fracos. Nós temos a tendência de sempre colocar a nossa confiança naquela liderança que é mais forte. A criança, principalmente crianças que colocam os seus pais são os seus reais heróis. Uma criança olha para um pai e para a sua mãe, eles são os heróis deles. Quando a criança cai, tropeça, rala o joelho, está cheio de dor, o pai chega lá, dá um sopro na ferida, não passa a dor, mas a criança começa a rir, porque ela entende, papai me curou da minha dor. Deus entende as nossas fraquezas, nas nossas crises. Basta fazer um cafuné, quando bate e cria aquele galo, passa a mão na cabeça da criança, de uma hora para outra, misteriosamente a dor passa. Porque uma criança crê e confia cegamente que o seu pai e sua mãe estarão ali para lhes proteger. E Deus conhece e sabe que nós somos assim, apesar de adultos, de homens, mulheres formados, gente já de pescoço grosso, barbudos, como o Mário que está aqui. Deus sabe que mesmo quando vem a aflição e a angústia, nós vamos tremer e vacilar. Mas a obra, o projeto, o plano de Deus não para. Ele continua governando e Ele continua dizendo, levanta-te, Josué. Moisés passou, é o que está nos versículos 1 e 2. Moisés passou, mas o meu compromisso não era com a pessoa do homem Moisés. O meu compromisso não era com a pessoa e com o homem de Abraão. O meu compromisso não é com a pessoa de Jacó. O meu compromisso é com o meu povo para levá-lo para uma terra espaçosa. A obra continua. As coisas de Deus continuam. Diga para o seu irmão, a vida continua, irmão. Independente da sua crise. E qual seja a crise, independente de que tipo de crise seja, crise existencial, por que eu estou aqui, por que eu nasci, por que eu vi, por que eu sou desse jeito, por que é daquele outro jeito, sejam crises reais, como circunstâncias de enfermidade, de dores, de escassez, seja qualquer a crise que for, Deus nos diz, a vida precisa continuar, eu estou no trono, eu estou governando, e Ele nos dá uma palavra de ordem, levanta-te agora. Deus fala para Josué isso, Josué, já chega. Eu entendo que vocês estão entristecidos por terem perdido um líder marcante, forte, alguém que foi extremamente importante para vocês, mas a minha obra tem que continuar. Aquilo que eu chamei a minha nação, a minha igreja, o meu povo para fazer, precisa continuar. Por isso Deus diz, levanta-te. É hora de levantar na crise, na sua dificuldade, na sua luta. Não fique prostrado, não fique se lamuriando, não fique reclamando, não fique apenas chorando. Levante-se.
É como o salmista no 121, ele estava aflito, estava angustiado, estava cheio de adversários e de dificuldades, mas ele diz: levanto os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Veja que a postura que Deus fala para Josué, que o salmista registra, é levantar-se, erguer-se, com esta fé e com esta confiança de que na crise Deus permanece no controle. A vida continua, irmão. Existe vida além das lutas e tribulações. Se o mar vier, se o vento soprar, não importa, Ele estende a tua mão. Se o mar te levar a naufragar, Ele te faz andar sobre as águas. Cantamos aqui. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós não vamos estar isentos de crises e lutas, mas Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aquele que está abrigado à sombra do Deus onipotente, diante desta sombra, protegido por Ele, descansará em meio à crise, à luta e às tribulações. A vida continua. Mesmo no vale da sombra da morte, a vida continua. Permaneça confiando que Deus está no controle. Jó entendeu isso claramente. A vida continuou para Jó. Levaram-se os filhos de Jó. Antes disso, levaram-se todos os rebanhos. Destruiu-se a plantação de Jó, destruiu-se toda a sua riqueza, mataram-se os seus filhos, levaram tudo de Jó, inclusive a sua saúde, mas ele compreendeu que Deus estava no controle da história da sua vida, e ele compreendeu e entendeu que mesmo na crise, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque Ele é quem controla e que conduz a minha vida. Irmãos, e na crise aqui, versículos 3 ao 4, nós vamos ver que Deus dá, no versículos 1 ao 12, Deus dá uma ordem: levanta-te, Josué. A vida continua, a promessa está aí, não morreu com Moisés. O que eu tenho para fazer com o meu povo, não morreu e não pereceu com Moisés. Deus diz: passa este Jordão, final do versículo 2. Passa este Jordão, tu e todo este povo, porque passa para esta terra que eu dou aos filhos de Israel. E aqui o missionário Everton já me ajudou. Ele não deu e nem vai dar. Ele não dará e nem deu no passado. Eu dou hoje. Levanta-te, porque é hoje a promessa de Deus que eu tenho para com o meu povo, disse o Senhor. Já preguei aqui alguns domingos atrás também sobre essa perspectiva que nós temos. Nós jogamos a nossa fé e esperança para o futuro, lembramos saudosamente do nosso passado de glória e nos esquecemos de confiar em Deus no presente que nós vivemos, que é a única esfera do tempo que você tem capacidade de mudar é o seu presente. O seu passado ficou para trás. O seu futuro, como diz o ditado, a nós não pertence, mas é só o presente que compete a nós. Fazer algo para mudar a realidade das nossas vidas. E Deus diz: então eu dou hoje, no presente, eu dou hoje a terra. E nisso está, então, a promessa de Deus. Em meio à crise, Deus faz Josué lembrar e faz Josué contemplar a promessa de Deus. Irmãos, a promessa do Senhor, as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus individualmente que nós recebemos, elas servem de um farol para conduzir e para nós nos guiarmos em direção ao cumprimento delas. A promessa do Senhor, ela é como um croquis que está ali estabelecido. Ele diz o que Ele vai nos dar, e aquilo serve de um roteiro para nós caminharmos em direção a este cumprimento desta promessa. Ao mesmo tempo que Deus dá a promessa, Ele nos incentiva e quer que nós caminhemos em direção à promessa. Porém, a tendência da humanidade, a tendência do ser humano, é querer esperar que as coisas, se Deus falou, vai se cumprir, e nós nada fazemos. Esperamos que Deus faça algo, afinal de contas, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu.
Então ele tem que fazer algo. Não, irmãos, a promessa de Deus precisa da participação de dois contratantes. Deus assegura que o que ele disse vai ser concretizado, mas ele espera de mim e de você uma atitude, uma ação para caminhar em direção àquilo que ele prometeu. E se ele prometeu, irmãos, é garantia. Se você entrar no caminho, se você entrar na jornada, se você caminhar, se você se levantar, se você contemplar a promessa, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Josué então é chamado novamente a contemplar a promessa. Na sua crise, na sua dificuldade, contemple o que Deus tem prometido a você. Aqueles que duvidaram da voz de Deus, do povo de Israel, pereceu no deserto. Aqueles que não contemplaram a promessa e que não andaram em conformidade com a promessa, isso é importante, por isso falei que a promessa é um croquis, é um roteiro. Nós precisamos andar alinhados a este roteiro que se chama a promessa de Deus. Quem não andou alinhado com a promessa foi caindo e perecendo ao longo do deserto. Mas o Senhor não reservou para o seu povo o deserto como destino final. O Senhor não reserva para você o deserto da escassez, da luta, da tribulação, das indiferenças, daquilo que você está enfrentando. Só você talvez saiba o que você está enfrentando. Este deserto não é o que Deus prometeu para mim e para você. Ele nos disse que teríamos lutas e aflições, mas Ele nos dá bom ânimo. A luta não é eterna, assim como a vitória, assim como a conquista também não é para sempre. A nossa caminhada com Deus, ela vai se revelar numa jornada entre batalhas, vales, tribulações, conquistas, montanhas altas, voando altaneiramente, como o profeta Isaías no capítulo 40, os que esperam no Senhor voarão altos como a águia, correrão e não se cansarão. A vida com Deus, quem caminha em direção à promessa tem que entender que vai ter vale, mas no vale, ainda que seja o da sombra da morte, Ele está conosco. O Senhor está contigo. Irmão, contemple a promessa. A promessa de Deus, dada a Israel, especificamente no contexto de Josué, Deus tinha dado uma promessa, que era aquela que eles estavam às portas para conquistá-la. Deus tinha dado a promessa que já tinha sido dada a Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te dar, para uma terra que eu te mostrarei. E onde tu puseres as plantas dos teus pés, aquele lugar será seu. Abraão morreu e não contemplou a promessa da terra que Deus deu para eles. Jacó morreu e não contemplou as promessas de terra dadas a seu pai. Isaac morreu e não contemplou a promessa de terra dada a seu pai. Moisés morreu e não contemplou a promessa de terra dada aos seus antepassados. Mas a promessa de Deus, ela é intergeracional. Ela não para numa geração. Ela não para quem recebeu a promessa. Por isso a palavra de Deus lá em Deuteronômio vai dizer que o Senhor alcança com graça e misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. A promessa que os seus pais receberam não morrem com eles. Está sobre a sua vida. As promessas que Deus entregou a você não morrem com você, elas são transmitidas para a sua descendência. E é isso que Deus está fazendo com Josué. Josué, a promessa de dar a terra ao meu povo não morreu com Moisés.
Eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu tenho compromisso de levar o meu povo para um espaço, para um lugar espaçoso, para um lugar que mana leite e mel, para um lugar de fartura. Não é o deserto o destino de vocês. O destino de vocês é manjares gloriosos, é fartura, é prosperidade, é leite e mel em abundância, é riqueza, é prosperidade. Eu descerei sobre vocês, riquezas abundantes sobre a terra que eu vou dar a vocês. O Senhor não nos quer na crise, o Senhor não quer você no deserto, mas é preciso passar o deserto. Só que quando nós estamos na crise, na dificuldade, a gente perde de vista a promessa. E é o que Deus está fazendo com Josué aqui, versos 3 e 4. Josué tem uma promessa a ser conquistada. Tem uma terra a ser conquistada. Isso que eu prometi não está esquecido. Leia comigo aí o verso 4. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Veja que Deus tinha dado: vou dar uma terra para o meu povo, vou dar uma terra para o meu povo, vou dar uma terra para o meu povo. O verso 4, Deus é muito mais específico. Ele delimita a terra. A terra está aí, vai ser de tal lugar a tal lugar. A terra dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos heteus, dos ateus, dos atoas, de tudo. Essa terra é de vocês, o limite está aqui. Marcha, Josué. Marcha, avança. Então veja que aqui no verso 4, Deus ele não está mais em uma promessa genérica. Ele já está dizendo, inclusive, os limites daquilo que Ele vai entregar ao povo. Porque a promessa de Deus, quando estamos em crise, se nós contemplarmos a promessa de Deus, nós vamos avançar e não vamos ficar parados. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão chegam até nós. As mesmas promessas que Deus fez a Isaac, a Jacó, a Daniel, a Isaías, a Jeremias, a Davi, a João, a Paulo, a Timóteo, a Tiago, as mesmas promessas de Deus chegam até nós, porque as promessas de Deus não param no tempo, elas perduram até alcançarmos a eternidade, irmão. Jesus falou isso: podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Porque a promessa de Deus, ela permanece, ela é intergeracional. Apenas contemple o que Deus tem prometido e falado para você. E na hora da crise, faça como Jeremias: quero trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. Traga à memória aquilo que o Senhor falou para você, para a sua casa, para a sua família, para a igreja do Senhor, para o seu ministério. O Senhor tem algo grande para fazer. E dos versículos 5 ao 7, então, depois de Deus estar começando a levantar Josué, deu uma palavra de ordem: levanta-te, Josué. Em segundo lugar, ele renovou a promessa e a esperança e foi mais concreto naquilo que ele tinha prometido. Agora, dos versículos 5 ao 7, chegou a hora de lutar. Diga para o seu irmão agora: lembrou da promessa de Deus para você? Diga para ele: você se lembrou do que Deus te prometeu? Está contemplando aquilo que Deus falou para você? Está lembrando que Deus prometeu estar contigo? Está lembrando que o Senhor está te dizendo que está te guardando? Está lembrando que o Senhor disse que vai te derramar do Espírito Santo na tua vida para te dar poder? Está lembrando disso? Já se levantou? Já se lembrou da promessa? Agora chegou a hora de lutar. Levantar-se, lembrar e contemplar a promessa e nada fazer, volte para casa. Vá sentar, beber uma água de coco, quem sabe, tomar um banho no Rio Preto, como nós fizemos esse final de semana. Vai fazer alguma coisa. Se nada fizer, irmão, porque lembra que eu falei? Promessa tem duas partes contratantes. Tem o dono do contrato, que é Deus, que é o garantidor, mas tem você, que tem que caminhar e cumprir as cláusulas estabelecidas por Deus, para você chegar lá. Isso é que eu chamo
chegou a hora de lutar, chegou a hora de enfrentar, chegou a hora de avançar. Josué aqui foi chamado, nos versos 5 ao 7, ele foi chamado para a luta. Na verdade, até o final do versículo 9, você vai ver que Deus dá 3 comandos para Josué. Deus atribui 3 qualidades que são necessárias para que Josué comece a sua luta. Ele diz: Josué, ser forte, corajoso. Ser forte, corajoso. No versículo 6, ele diz: ser forte, tem bom ânimo. A minha versão diz muito corajoso. No verso 7, a versão dos irmãos é ser forte e tem muito bom ânimo. E no verso 9 ele fecha mais uma vez dizendo: ser forte e tem muito bom ânimo. E acrescenta a terceira: e não temas. Então, irmãos, para lutarmos, quando chega a hora, lembra aquela historinha que eu contei no início, quando o comandante diz: avançai, então você tem que ser forte, você tem que ter ânimo, você tem que ter coragem para ir e conquistar aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus prometeu para você. Quando chegou a hora de Caleb conquistar a promessa que ele recebeu, depois, com seus 80 anos, ele tem coragem, tem força e tem ânimo. Ele diz: Josué, eu ainda estou com o mesmo ânimo de quando eu recebi a promessa 40 anos atrás. Me dá aquela montanha que eu vou subir, botar a faca nos dentes e vou destruir aqueles gigantes, e Deus vai me dar aquele monte por herança, porque Ele me prometeu. Agora eu tenho que subir e marchar e lutar. O Senhor te prometeu, agora suba. A hora é para marchar, a ordem é para marchar, não é isso? A ordem é para marchar, meu querido. O comandante está dizendo: avançai, chegou a hora de lutar. Se nós não tivermos ânimo, irmãos, sem ânimo ninguém se levanta de uma circunstância de crise. Sem ânimo ninguém tem capacidade de enfrentar o inimigo. Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida. Veja que Jesus falou, inclusive, sobre isso no Novo Testamento: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem que ter ânimo, irmão. Tem aquele crente que vai, aleluia, glória a Deus, contamina para o mal, né? O meu irmão sai para lá. Às vezes a gente vem alegre para o culto, vem cheio de alegria, cheio de vigor, vontade de cantar. Aí você chega lá: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, por quê? Está tudo uma guerra, está tudo uma luta. Por que, paz do Senhor? Paz do Senhor só se for para ti, para mim não está nada em paz. O sangue de Jesus tem poder. Pessoa desanimada traz o ambiente para baixo, não traz não? Você chega no lugar que tem uma pessoa: ó vida, ó céus, ó destino, ó vida, ó céu. O ambiente está contaminado com isso. O Senhor nos chamou por isso. A palavra, irmãos, nos exorta à alegria. Esdras e Neemias foram conduzidos por essa palavra de ordem. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sou fraco, mas se eu estou alegre, irmão, quem está alegre, quem tem a alegria do Senhor, está tudo pegando fogo, está tudo em ruínas, está tudo em dificuldade, o gigante está na frente, mas quando nós estamos alegres, pode vir, meu irmão, pode vir quente, que eu estou fervendo no Espírito Santo, e não tem gigante que me pare, não tem muralha que me pare, porque a alegria do Senhor é que me fortalece. Agora chega no lado de uma pessoa: sabe como é, Deus, está difícil, nada dá certo, meu irmão, sai para lá. Por isso por isso Deus fala para Josué: tende muito bom ânimo. Irmãos, e isso é de Deus, é algo de Deus. O Espírito Santo é poder para nos fortalecer e nos animar e nos encorajar na jornada. Se nós não tivermos ânimo, não vamos ter a capacidade de evangelizar, não experimentaremos uma transformação de Deus nas nossas vidas. Mas por outro lado, se nós não tivermos coragem, nós podemos até ter a visão da promessa, ter a visão daquilo que Deus tem para nós, mas sem coragem não sairemos do lugar.
Provérbios vai dizer assim: tem um leão lá fora, não vou nem sair para enfrentar o leão. Medroso. Se não tem coragem, irmão, pede para Jesus levar. Porque a vida é dura. A vida precisa ter coragem para enfrentar as adversidades. Se nós não tivermos coragem, não vamos correr riscos. Josué estava se pondo em risco. Imagina a cabeça de Josué. Pela misericórdia, como é que eu vou substituir Moisés? Como é que eu vou ser o líder que vai suceder Moisés? Ele deve ter ficado amedrontado, e por isso Deus diz: tenha coragem. Josué, tenha coragem para enfrentar as crises. Sem coragem, meus irmãos, nós não enfrentaremos gigantes como fez Davi. Mas com fé e confiança, crendo no Deus Todo-Poderoso, pode vir o gigante, pode vir as muralhas, pode vir o Rio Jordão, pode vir o que for. Eu vou a ti, ó Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Pega logo uma pedrada na tua cabeça e cai morto aí, porque quem vai à minha frente é o Senhor. Tem que ter coragem. E neste cenário de Davi, estava todo mundo amedrontado lá, o exército todo parado. Mas vem um garoto, corajoso, que já tinha enfrentado o urso, tinha enfrentado o leão, tinha feito muitas coisas para defender o rebanho. Não tem homem corajoso nessa guerra aqui não, meu amigo. E ele se levanta e vai para cima, e com uma pedrinha, derruba aquele incircunciso, porque está desafiando o Deus vivo. Tem que ter coragem, meu irmão. O ânimo e a coragem, neste texto aqui, são resultados da própria promessa de Deus. Olha o que Deus fala para Josué: porque tu farás este povo herdar a terra. Ninguém te resistirá, Josué. Ninguém vai conseguir te enfrentar. Irmão, recebendo uma palavra dessa, eu fico grandão. Ninguém vai te resistir. Pode vir quem seja, pode vir quem for. Meu amigo, a coragem fica no meu peito, eu vou para cima, vem muralha, vem gigante, vem tudo que for, ninguém vai me resistir. E quem disse isso foi o Senhor dos Exércitos, quem disse isso foi o Deus Todo-Poderoso, e quem diz isso para você é o Senhor Todo-Poderoso, que diz para você: ninguém te resistirá pelo nome de Jesus. Ninguém vai te resistir, irmãos. Se nós tivéssemos a consciência do poder que nós temos em nossas mãos, nós não andávamos andando como picota. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Se você soubesse a dinamite, e isso assim é denominado Espírito Santo no Novo Testamento, é dinamos, é poder de Deus, é dinamite na mão da igreja. É com essa dinamite que Paulo arrombou as cadeias junto com Silas, cantando ao Senhor. É com essa bomba, com essa dinamite, que João, Pedro andaram e a sombra curavam as pessoas. Se nós tivéssemos a consciência do poder que Deus entregou e confiou em nossas mãos, e que este poder é atual, está disponível para nós, para nos encorajar, para que fôssemos testemunhas, nós não ficaríamos acovardados, mas teríamos coragem para levar o evangelho adiante. Mas aqui Deus fala para Josué: é hora de lutar com coragem, é hora de lutar com ânimo, e é hora de ser forte. E a força de Josué, que aqui se revela, não é a força dele, não é a capacidade de Josué, mas Deus diz: a força de Josué estará condicionada a uma situação que está no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, ou tenha muito bom ânimo, segundo a versão que os irmãos têm, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, veja assim, então, fala comigo, então, fala comigo, então, diz para o teu irmão, então,
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo da sua força não é a sua oratória, não são as suas habilidades, não é a sua capacidade, está em você obedecer ou não os mandamentos do Senhor. Você serás bem-sucedido quando você guardar a palavra do Senhor. Você será bem-sucedido e próspero no teu caminho quando você guardar, como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você será forte. É aí que está a fortaleza do crente. A fortaleza do cristão está em guardar a palavra do Senhor. O que nos faz forte é guardar a palavra, é observar os mandamentos. A nossa força está em obedecer a palavra do Senhor. A nossa força reside em caminharmos dentro dos trilhos do Senhor. O pastor Jacó pregou no domingo passado a parábola do semeador. Pessoas que têm um coração cheio de pedra, pessoas com os corações cheios de espinhos, pessoas com os corações ressecados, terras que não produzem, não fazem com que a semente da palavra do Senhor caia em suas vidas e frutifique. Por isso há pessoas fracas, por isso há pessoas que estão tropeçando por qualquer e quase nada, por qualquer coisa ou quase nada. Porque nos falta guardar, e guardar a palavra é trazer algo de grande valor para colocar no tesouro do meu coração. O segredo da vitória, da força de Josué, estaria condicionada se ele guardasse toda a palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, hoje? Pense na sua vida agora, nas suas lutas, nas suas tribulações. Será que você está fraco? Será que você está enfrentando circunstâncias difíceis? Será que está faltando a palavra, meditar na lei de dia e de noite? Será que está faltando estar plantado junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo adequado, no tempo certo, cujas folhas não murcham, como está relatado no Salmo de número 1? A nossa força estará residindo quando nós estivermos guardando a palavra do Senhor em nossas vidas. É hora de lutar. Diga para o seu irmão, chegou a sua hora de lutar agora. Mas lute. Continua dizendo para ele, lute com ânimo. Lute com coragem. E seja forte. Guarde a palavra do Senhor no seu coraçãozinho. Graças a Deus, a minha filha tem aprendido esse versículo na escola. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ensine a sua criança essas verdades, porque elas crescerão fortes, fortalecidas no Senhor. E agora, irmãos, diante de tudo isso que eu falei, Josué respondeu positivamente. Vamos para cima. Ninguém vai me resistir, não é isso? Tudo vai ser dado. Vai ser comigo que a herança e a promessa será concretizada? Então bora, meu amigo. Vamos nos levantar. Deixa o choro para trás. Deixa o pranto para trás e vamos avançar. Mas isso que aconteceu com Josué, Deus quer fazer com você nessa noite. Hoje Deus está falando diretamente ao meu coração e ao seu coração. Chegou a sua hora de lutar também. Chegou a sua hora de se levantar. E o levante e a sua hora de lutar não é lutar contra exércitos de carne ou sangue. Não é a hora de lutar contra homens, pessoas, inimigos carnais. Chegou a hora de lutarmos contra as fortalezas do pecado. Chegou a hora de lutarmos contra as muralhas da incredulidade que nos impedem de entrar em nossas promessas, em nossas heranças. Chegou a hora de confiar que Deus está no controle da sua vida. Isso é lutar. Chegou a hora de você contemplar as promessas de Deus que Ele tem para você. Chegou a sua hora de lutar. Seja forte, seja corajoso, não temas, Deus é contigo. E eu quero convidar aqui, quem quer ir para a luta hoje, nesta noite?
Fique de pé. Aqui o pastor Paiva está me dando aqui uma colinha. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Por isso Deus falou para Josué: seja forte, seja corajoso e não tema. Há alguém nessa noite, meus irmãos, que está precisando de um renovo, está numa crise instalada na sua casa, tem uma crise existencial, talvez. Para que Deus me chamou? Qual é o meu ministério? O que eu posso fazer para auxiliar o povo de Deus a conquistar as promessas? Tem uma crise instalada de natureza emocional, familiar, talvez. Tem uma crise instalada de natureza de fé, literalmente, está desconfiando, não crê mais que Deus pode intervir ou fazer algo para resolver essa circunstância. Tem uma crise de saúde na família, tem uma crise de salvação na família, alguém desviou-se, algum parente próximo deixou os caminhos, é uma crise instalada, e a gente pensa, e Josué no final da sua jornada ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez essa é uma promessa para nós. Que crise estão te afligindo nessa noite? O Senhor está dizendo: chegou a hora de você lutar. Chegou a hora de você caminhar em direção à promessa. Chegou a hora de você se levantar. Há alguém nessa noite que deseja uma oração especial, para que nós possamos clamar ao Senhor, para que Deus possa fazer o que fez com Josué, fazer o que fez com a nação de Israel a partir deste momento. Irmãos, há uma crise de qualquer natureza, você pode dizer, há uma crise conjugal, há uma crise entre pais e filhos na sua casa estabelecida, a guerra, a batalha está renhida, como diz o hino 212, o Senhor está dizendo para mim e para você: chegou a hora de você lutar, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você ser forte, chegou a hora de você ser corajoso, chegou a hora de não temer. O inimigo tem colocado tantas coisas na sua cabeça: Deus não me ouve, Deus não responde mais as minhas orações, ou eu não tenho sido importante para Deus. Isso é uma crise que o Senhor nesta noite quer dissipar e eliminar na tua vida. Ele quer dizer para você: ser forte, meu filho, ser corajosa, minha filha, não temas, não te espantes, eu estou contigo. Dá para cantar de novo? Aquele lá que você cantou, combinou a mensagem: estou contigo, ó meu filho. Ele diz para você. Aleluia, fala, Senhor, continua falando. Se você puder, que está aqui à frente, se ajoelhar. Se você tiver impossibilitado, não tem problema. Deus ouve de pé mesmo. Mas na posição de joelho nós estamos nos quebrantando completamente. Mas se tiver alguma impossibilidade de joelho, alguma coisa, não tem problema. O Senhor está contigo. O Senhor está com o seu povo. Igreja do Senhor, Ele está contigo na tua casa. Ele está na tua frente. Ele vai adiante. Ele vai contemplando. Ele está dizendo para você: chegou a sua hora de lutar, meu irmão. Chegou a sua hora de lutar, minha irmã. Eu tenho tantas coisas para te dar, meu filho. Eu tenho tantas coisas para te dar, minha filha. Se levante nessa noite. Se levante nesta hora. E contemple a glória de Deus. Contemple a presença do Senhor, que diz para você: chegou a sua hora de lutar. Chegou a sua hora de ser corajoso. Chegou a sua hora de ser valente. Seja valente, seja corajoso, não temas, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta hora, meu Deus, e te pedimos, ó Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai, que tem enfrentado tantas lutas. Os dias são maus,
Os dias são difíceis, ó Deus. Ah, Pai, as lutas vêm de todos os lados, tentando nos afastar e nos fazer parar. Meu Pai eterno, mas hoje entendemos e compreendemos, e a Tua palavra aqui exposta nos revela que o Senhor nos ensina que a vida tem que continuar, que o Senhor ainda está no controle, e o Senhor permanecerá no controle do destino da nossa vida, da nossa igreja, do nosso povo. O Senhor continua governando. Tu estás assentado no alto e num sublime trono, mas Tu te fazes presente com o contrito e o quebrantado de alma e de espírito. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Por isso, nesta noite, Jesus, nós clamamos a Ti, Tu que és o autor e o consumador da nossa fé. Senhor Jesus, levanta nesta noite agora aqueles que estão aflitos e angustiados, como disse o salmista: clamou este pobre ao Senhor, clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor me livrou de todas as minhas angústias e aflições. Senhor, vai levantando, como o Senhor fez com Josué. Levanta-te agora, sai deste lugar. Senhor, tira deste lugar de prostração. Pessoas estão prostradas na alma e no coração. Nesta noite nós te pedimos, Pai, levanta, Senhor, fortalece, Jesus, faz com que possamos contemplar a promessa. Queremos contemplar a Tua promessa. A Tua promessa é o roteiro que nós temos, Jesus. A Tua promessa, Pai, é o croquis estabelecido de que nós vamos vencer e que somos, como a Tua palavra nos assegura, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Tua promessa nos garante isso, Senhor. A Tua promessa para esta igreja é de dar o Brasil de largo e de comprido, e nós queremos caminhar nessa direção, Senhor. A Tua promessa é que a nossa casa, Senhor, seria um lugar de bênção, seria um lugar, Senhor, da prosperidade do Senhor. Meu Deus, vai fazendo isso, vai fazendo lembrar a este povo que o Senhor tem promessa, e a Tua palavra nos diz que o Senhor tem preparado para nós, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, toda sorte de bênçãos para nós. Senhor, aquilo que nós precisamos está em Ti, aquilo que nos falta está em Ti, Jesus. Eis que eu estarei convosco, é a Tua promessa, até a consumação dos dias, diz o Senhor. Senhor, queremos contemplar esta promessa, para que não venhamos a ficar com os nossos olhos afundados, Senhor, nas tristezas, mas dá-nos, Senhor, vitória, dá-nos, Senhor, ânimo, dá-nos, Senhor, força, dá-nos coragem, chama-nos para a luta. É hora de lutar, Senhor. Levanta guerreiros que irão lutar pelas suas famílias. Levanta pessoas que se levantarão e lutarão pela salvação dos seus entes queridos. Levanta nessa noite, Jesus, guerreiros que se levantarão e lutarão, Pai, para buscar as vitórias nas suas crises em Ti, Jesus. Chegou a nossa hora de lutar, chegou a nossa hora de pelejar. Chama guerreiros, Senhor. O Teu comando diz: avançai, diz o Senhor. Avançai, diz o Senhor, porque Tu estás conosco. Tu estás conosco. Tu estás conosco, Jesus. Estou contigo, ó meu filho. Vai fortalecendo, Jesus, agora, Jesus. Vai fortalecendo, vai fortalecendo. Vai renovando essa fé. Nunca te deixo sozinho.